eu já queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6, deixasse aí aberto. Nós vamos falar muito brevemente, muito rapidamente, do contexto bíblico, até nós chegarmos ao texto de Deuteronômio 6. Aqui, nós estamos no contexto da libertação de Israel. Você já deve ter ouvido falar, né? Eu acredito que sim, que Deus tirou o povo da terra do Egito, amém? Passando por meio do Mar Vermelho, e na verdade não só passando por Mar Vermelho, Deus tirou o povo da terra do Egito com dezenas de milagres. Começa lá com Moisés jogando a vara dele no chão, a vara se tornando em cobra, depois vem as 10 pragas do Egito, aí sim eles passam pelo meio do mar, Deus envia uma nuvem para proteger eles durante o dia, para que o sol não afetasse o povo, Deus manda uma coluna de fogo para guiar eles durante a noite. Todos esses milagres o povo de Israel viu saindo ou para sair do Egito. E eles estavam sendo direcionados, eles eram escravos na terra do Egito, e eles estavam indo para a promessa, para a terra prometida. O Êxodo, querido, preste atenção nisso, o Êxodo é a primeira metáfora bíblica da sua salvação. Deus te tira do Egito espiritual, da escravidão do pecado, e te leva para a terra prometida da santidade. Essa é a primeira metáfora que aparece da salvação, uma grande metáfora que aparece da salvação, uma grande ilustração da salvação na sua vida. Antes de chegar à terra prometida, começa essa orientação de Moisés em Deuteronômio 6, a partir do versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Agora vamos até o versículo 20 do mesmo capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: no futuro, quando seu filho lhes perguntar o que significam estes preceitos, estes decretos e ordenanças que o Senhor nosso Deus ordenou a vocês, vocês lhes responderão: fomos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra Faraó, mas ele nos tirou de lá para nos trazer para cá e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais, antepassados. Só até aí. Aqui, queridos, nesse trecho, antes de entrar na terra prometida, nós temos Moisés orientando sobre qual é o projeto de Deus para as famílias do povo de Israel ao entrarem naquela terra. Você percebe que o que Moisés começa falando aqui é que há um projeto, Deus orienta eles para que eles tenham uma cultura, uma determinada cultura, e não apenas tenham essa cultura, mas perpetuem essa cultura pelas suas gerações. E se hoje nós fôssemos dar um tema para essa pregação, seria o projeto de Deus para a sua família. Deus tem um projeto para você, amém?
Deus tem um projeto para a sua família, amém? E a primeira coisa que nós absorvemos desse texto, absorvemos aqui, é que o projeto de Deus para a sua família envolve que você zele por uma cultura de mandamentos do Senhor. Você percebeu isso no texto, querido? Olha só a orientação aqui de Deus. Essas palavras, no versículo 6, essas palavras estejam no seu coração. Ordene-as, ensine-as com persistência a seus filhos. Aí olha isso aqui. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as um sinal nos seus braços, prenda-as na sua testa, escreva-as nos batentes das suas portas, em casa e em seus portões. O que Deus está ensinando é: crie uma cultura e zele por essa cultura de guardar os mandamentos do Senhor. Passe isso aos seus filhos, cerque-se disso, coloque isso no seu braço amarrado, coloque isso como um sinal na sua testa, coloque isso nas suas portas e nos seus portões. Zele por uma cultura que aponte para os mandamentos de Deus. Esse é o primeiro ponto de um projeto antes de entrar na terra prometida e para se manter na terra prometida, que Deus fala a Israel. Dentro de uma cultura que guarda os mandamentos do Senhor, eu queria elencar dois elementos. Ou seja, o primeiro ponto aqui que a gente colocaria, o primeiro ponto é zele por uma cultura de Deus na sua família. Mas que cultura é essa? Teriam muitas coisas que a gente poderia falar aqui que compõem ou que fazem parte de uma cultura de Deus numa família. Hoje eu queria, dentro desse ponto, estabelecer duas. A primeira delas é: a sua casa tem que ser um ambiente de paz. Amém ou não amém, igreja? Amém. Quantos aqui desejam a paz nos seus lares? Para isso, querido, a nossa casa tem que ser uma casa de calma e harmonia. Nós precisamos entender que a casa do crente não pode ser um ambiente de gritaria e de discussão. A casa do crente não pode ser um ambiente de contenda, de luta, de briga, de debates constantes. Ela tem que ser um local de paz e de harmonia. Mas, Douglas, é muito fácil falar, porque você não conhece a minha esposa. Você não conhece meu marido. Você também não conhece a minha esposa. Ou melhor, talvez você conheça, né? Esposa, 1,48 m, menos de 1,5 m. Agora está loira, graças ao Robson. Obrigado, Robson. Mas com 1,48 m dela, você não sabe o quão alto a Rayane consegue gritar aqui. Com aquele tamanho, eu acho que é porque ela fica mais longe da gente. Aí ela fala alto, assim. E já é da cultura da família dela falar alto. Tudo bem, eu não sou alto também. Então, para mim, vocês imaginem, é mais alto ainda, né, do que para você que está longe da gente. Mas assim que eu me casei, esse problema de saber falar e de não saber falar é especialmente mais próximo dos recém-casados. Assim que eu me casei, quando eu tinha algumas semanas, alguns meses de casamento, eu falei: esse negócio não vai dar certo não, rapaz. Não tem como isso dar certo. Você que é casado, já percebeu que às vezes você está lá na santa paz de Deus, sentado, o homem santo de Deus, pensando na vida. E de repente, pá, tua mulher: essa toalha aqui. Aí você: meu Deus, eu nem vi, nem sabia que a toalha estava aí, meu Deus. E aí, claro, né? Você também tem seus defeitos. E assim era meu casamento. No início do casamento, a Rayane explodia com alguma coisa, ela falava, ela não sabia falar, eu explodia, a casa virava uma gritaria, virava uma contenda, eu falei: isso aqui não vai dar certo. Mas então a gente sentou um com o outro, eu falei: olha, gritar é uma forma de violência, instigar é uma forma de violência, você não pode fazer isso. Ela entendeu, eu também pedi perdão pelos meus defeitos e graças a Deus nós fomos melhorando e hoje o nosso casamento quase não tem brigas, quase não tem debates, a gente cede rápido. Por quê? Porque nós fomos aprendendo a falar um com o outro. E você na sua casa, você precisa fazer isso. Você precisa ensinar o seu cônjuge a falar com você. Falar: poxa, amor, eu não gosto quando você fala assim comigo. E vice-versa.
E assim vocês vão evoluindo e mantendo o casamento de vocês. Não é porque você é recém-casado que as coisas são... não, é porque quem é casado há muito tempo também passa por isso. Ou é só os recém-casados, igreja? Tem um povo sincero aí, glória a Deus. Inclusive, esses dias eu estava no Uber, aquele Uber ele me marcou muito, né? Porque eu e Rayane entramos no Uber, acho que a gente estava voltando de Macaé, que é a nossa cidade natal, e aí ele falou assim: vocês são casados? Aí eu falei: somos. Aí ele: eu sou casado também há 15 anos. Eu falei: bênção a ele. Mas os primeiros 7 anos foram muito difíceis. Eu falei: os primeiros 7 anos? Aí ele: os primeiros 7 anos foram muito difíceis. Eu costumo falar que, o primeiro ano foi muito difícil. Os primeiros meses, os primeiros 7 anos foram muito difíceis. Vocês ficaram juntos? Um milagre ele. Minha esposa chegou a tentar me dar uma facada uma vez. A gente estava brigando, eu corri para o banheiro, fechei a porta do banheiro, ela meteu a faca na porta, a faca atravessou, pegou nas minhas costas. Teve uma vez que a gente estava fazendo churrasco também, a gente começou a brigar, ela jogou o garfo de churrasco em mim. Mas isso foram nos primeiros 7 anos, hoje é bênção. Aí eu: querido, se a Rayane tenta me dar uma facada e joga um garfo de churrasco em mim, não ia ter mais briga lá em casa. No momento que ela falasse: Douglas, opa, o que foi, meu amor? O que você precisa em nome de Jesus? Eu faço qualquer coisa. Mas olha só, e esse homem, passando por tudo que ele passou, ele estava feliz no casamento dele. Depois, não estou aqui passando a mão na cabeça de facada nem garfo jogado, não, em nome de Jesus. Mas depois que ele passou por tudo isso, ele e a esposa se ajustaram e passaram a ter um casamento feliz. Só que a sua família não é composta só de você e o seu esposo, ou você e a sua esposa. É composta dos seus filhos ou os seus pais. E aí você precisa saber lidar também com o relacionamento com seus pais, com o relacionamento com seus filhos. Você precisa saber, nós precisamos saber falar com os nossos pais e com os nossos filhos. Eu posso não ter filho, mas eu sou filho. Eu sei muito bem como acontece. Inclusive lá em casa é uma situação muito interessante. Minha mãe e meu pai são de um espectro político. Eu e minha irmã somos de outro espectro político. Você imagina como é o Natal lá em casa. Porque fica uma geração contra a outra. E teve uma época, especialmente época de eleição, que está todo mundo muito sensível com questões políticas. Meu pai, ele mora em Macaé e ele vinha me visitar. Na verdade, ele não vinha me visitar, ele vinha trazer minha irmã, que fazia plantão aqui no Rio, e ele tinha medo dela na BR. Então ele vinha trazê-la, ele não vinha por mim. Eu não sou o favorito dele. Sou muito bem resolvido com isso, sou o favorito da minha mãe. Então, lá em casa a gente sabe muito bem que é o favorito de quem, né? E aí meu pai, um dia lá em casa, e a gente conversando sobre política, e aquele calor, e não sei o quê, e falando alto. E teve um momento que meu pai pegou e ele foi para o quarto, um quartinho, que é uma dependência lá em casa, que a gente botou uma TV, e graças a Deus deu uma cama, e a minha irmã dormia lá quando ela vinha fazer plantão, e ele foi para lá. E depois eu estou conversando com a minha irmã e falei bem assim: cadê meu pai? Está lá enfurnado no quarto, assistindo CNN? Aí ela: ele falou que vocês estão discutindo muito, ele prefere ficar lá. Rapaz, aquilo que partiu meu coração. O meu pai vem de Macaé, passa um mês, 3 semanas sem ver ele. Ele vem de Macaé, aqui a gente discute e ele não tem prazer de ficar perto de mim porque a gente está discutindo sobre política. Eu estabeleci, aqui em casa não tem mais política. Não converso mais sobre política. Não converso com meu pai sobre isso. Não converso com nenhum assunto que eu vou criar contenda com a minha família. E isso melhorou muito o nosso relacionamento. Aliás, dica aqui, é uma burrice muito grande você achar que você vai converter alguém politicamente gritando com ela, querido. Uma burrice muito grande. Se você quer mudar o posicionamento político de alguém, seja mais sutil, seja mais esperto. Se você quer mudar uma vida de qualquer coisa, seja mais sutil, seja mais esperto.
Ninguém vai mudar posicionamento nenhum se você ficar gritando ou ficar discutindo com elas. Na verdade, você vai fazer o oposto. Vai, eu não ia votar em fulano não, agora eu vou votar só para te perturbar. Eu não ia fazer isso aqui não, mas agora eu vou fazer só porque você é chato. Nós precisamos ser mais inteligentes nisso aí. E é impressionante como você vai reparar isso muito bem, como nós conseguimos tratar bem quem nós não conhecemos e tratamos mal quem nós amamos. Falamos muito bem com um desconhecido, com qualquer pessoa, mas quando se trata do nosso cônjuge, quando se trata do nosso filho, quando se trata do nosso pai, nós tratamos completamente errado. Que espírito é esse, querido? Tem alguma coisa errada. Era para eu tratar o meu pai, a minha mãe, a minha esposa da melhor maneira possível. Na verdade, tratar todo mundo, né, da melhor maneira possível, e os desconhecidos também. Não fazer diferença entre uma coisa e outra, porque afinal eu amo a minha família, e o desconhecido eu não conheço. Eu sei nem se ele é legal, eu sei nem que ele votou. Estou brincando, né? Isso aí tem que amar de todo jeito. Eu não conheço essa pessoa, mas eu trato ela bem. O meu familiar que eu conheço e amo e divido a minha vida, esse eu trato mal. Tem alguma coisa errada, querido. Tem alguma coisa errada. E aí, olha o que a palavra diz em 1 Pedro, capítulo 3. Se eu não me engano, no versículo 15, há uma orientação sobre você ganhar o seu parente, no caso aqui é o esposo, porque é um conselho direcionado especificamente para as mulheres, mas há uma orientação bíblica para você ganhar o seu parente, o seu cônjuge, sem sequer pregar para ele. Como assim? Olha só o que diz em 1 Pedro 3,15: mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganho sem palavra, pelo procedimento da sua mulher. É claro, esse aqui é um conselho direcionado a mulheres, mas é um conselho para a família em geral. Se você tem um parente que não é crente, é pelo seu testemunho que ele vai vir ao evangelho. É pelo seu testemunho, pelo seu procedimento, pelas mudanças que ele vê na sua vida, que ele vai vir para o evangelho. E isso nos traz uma responsabilidade imensa, porque nós podemos estar sendo a pedra de tropeço na conversão do nosso parente, porque o nosso fraco testemunho, a nossa falta de mudança de vida, aquele parente olha para isso e fala: que evangelho é esse que não transforma ninguém? Você gritava em casa e continua gritando, você era uma perturbação e continua me perturbando, você era briguento e continua briguento e briguenta, você era violento e violenta e continua violento e violenta. O esposo que não é crente tem que ver que o evangelho transformou a esposa de uma mulher briguenta e instigadora em uma mulher tranquila, amável e misericordiosa. Do mesmo maneira, a esposa que não é crente tem que ver que o evangelho transformou seu marido de um homem violento, rancoroso, murmurador, ingrato, em um homem de paz, respeitador, contido. E os filhos que não são crentes precisam ver que o evangelho transformou os seus pais, que antes viviam em um monte de brigas, em um ambiente, em um relacionamento de paz e de misericórdia. Agora, se nós não temos nenhuma transformação, o que a gente pode fazer? Qual é o testemunho que nós vamos dar para os nossos parentes? Eu lembro de uma vez, um amigo meu me disse que ele conheceu um pregador de rua. Esses homens que ficam gritando o evangelho na praça, nas ruas. Deus abençoe a vida deles. E ele um dia disse que esse pregador estava pregando numa praça e ele era muito intenso e cheio do poder de Deus. Ele pregou a uma pequena multidão. E no outro dia, um menino veio até ele e apontou para esse pregador e falou assim: você é Jesus. E aquele pregador não entendeu nada, falou: que isso? Não, eu posso ser um ministro dele, mas eu não sou. Você é Jesus. Porque
todos os dias o meu pai chegava em casa e batia na minha mãe. Ontem ele veio até aqui na praça, ouviu essa mensagem, ele chegou em casa e não bateu na minha mãe. Você deve ser Jesus, porque o real evangelho transforma. O homem que era violento não é mais violento, é um homem de paz. A mulher que era briguenta, instigadora, agora é uma mulher de paz. Os pais que antes perturbavam seus filhos, e os filhos que desonravam os pais, agora vivem num lar de amor. Esse é o projeto de Deus para a sua vida, querido. Um projeto de paz. Você pode dar um glória a Deus? Segunda coisa, segundo elemento dentro da cultura que Deus quer para o projeto da sua família tem que ser um ambiente de misericórdia e perdão. E olha, se tem algum assunto que eu gosto de falar, é de perdão. A igreja não pode dar uma oportunidade que eu estou com perdão na cara da igreja. Vamos falar perdão. Porque, de fato, nós vivemos numa geração extremamente rancorosa e amargurada. Sem perdão e sem consciência do perdão. Sem consciência da gravidade que é não perdoar. Todo mundo aqui conhece a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso termina assim: perdoai as nossas ofensas, assim, tal como, se eu perdoar aqueles que me têm ofendido. Toda vez que você ora um Pai Nosso, você confessa com a sua boca que se você não perdoar, Deus não precisa te perdoar. O evangelista, no caso esse é o evangelho de Mateus, ele continua dizendo, ele ainda explica: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará a vós. Se porém não perdoares os homens, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Perdão é uma condição para a salvação, tanto quanto aceitar Jesus, querido. Você não perdoar, você não é perdoado. Existe uma parábola do credor incompassivo que fala exatamente sobre perdão. Você já deve ter lido na Bíblia, ou não. A parábola diz que um homem devia 10.000 talentos de prata e o Senhor lhe perdoou. Mas ele encontrou um homem que devia para ele 100 dinheiros. Na Bíblia isso é tipo 100 dias de trabalho. É bastante, mas ainda, comparado ao que ele devia, 10.000 talentos de prata não era nada. E o Senhor, que é a figura do próprio Deus, joga aquele homem na cadeia e fala assim: eu te perdoei uma dívida imensa, e você não perdoou aquele que te devia tão pouco. Você sabe quanto custa 10.000 talentos de prata? Você sabe? Tem algum ourives aí que sabe? Ourives não mexe com prata, não sei, né? Pratives aí? Pode nos dizer quanto custam 10.000 vezes 34 quilos de prata? Eu fiz as contas, querido, eu não dei esse mole não. 1 grama hoje de prata custa R$4. 1 quilo custa 4.000. 34 quilos, que é 1 talento, custa R$136 mil. 10.000 talentos custam 1.360 bilhões. Essa foi a dívida perdoada. Aí aquele credor, ele chega para o outro que lhe deve uma quantia ínfima e não perdoa. Querido, apesar de tudo isso, a gente ainda luta para viver o perdão. E eu queria te dizer hoje: se o seu pai te feriu, você precisa perdoar ele. Se a sua mãe te feriu, você precisa perdoar ela. Se tem algum irmão que te feriu, você precisa perdoar ele. Se tem algum tio que te feriu, você tem que perdoar ele. Você precisa perdoar todos eles. Eu sei que a gente está no ambiente da família, mas se tem um ex-cônjuge que te feriu, você tem que perdoar ele ou ela. E hoje, diante dessa condição, o perdão é uma condição para a sua salvação. Por favor, não deixe entrar uma palavra de Satanás no seu coração dizendo assim: eu prefiro ir para o inferno do que perdoar fulano. Pelo amor de Deus, não faça isso. Mas abre o seu coração, fala assim: Senhor, eu não tenho força para perdoar, porque me feriram de maneira muito profunda, mas eu quero perdoar. E Deus vai te dar força, em nome de Jesus. Às vezes, um parente seu te deu uma palavra de maldição: isso aí, você não vai ser nada, você é um vagabundo, você é isso, você é aquilo.
Hoje é a noite de você perdoar essas palavras, de você ser livre delas. Se houve um abuso, se algum parente te abusou de você, hoje é dia de você liberar perdão. Douglas, mas isso são coisas muito profundas, são coisas muito profundas, mas perceba, lembre-se do credor incompassivo, o pecado dele era muito grande, foi perdoado. O seu pecado diante de Deus era enorme, e o pecado que o seu próximo tem contra você é ínfimo diante do que você tinha em relação a Deus. Se você sofreu alguma orfandade, um abandono, você tem que perdoar. Se você foi injustiçado, você tem que perdoar. Existem, queridos, doenças que são ligadas ao rancor e à amargura. Doenças. Eu lembro quando eu estava lá, eu fiz meu prático da ETED, no tempo que eu passei em Jovens com a Missão, numa cidade chamada Panorama, divisa do Mato Grosso com São Paulo. E a gente ficou num balneário lá, era um lugar que era tipo uma pousada assim. E a gente percebeu que muitas pessoas faziam exercícios físicos naquele lugar e surgiu uma ideia evangelística. Vamos fazer um projeto evangelístico chamado Corpo Completo. A pessoa está ali correndo, a gente chega perto dela e fala assim: pô, você está correndo, está cuidando do corpo? Ela é. Então aqui eu queria dizer que além do corpo você tem que cuidar da sua alma. Jesus te ama. E aí a gente falava: oh, você sabia que existem, exatamente esse discurso, você sabia que existem doenças também que são ligadas à falta de perdão, ligadas ao rancor, à amargura? Uma senhora andando com a gente falou assim: peraí, o meu médico me disse isso. Eu desenvolvi uma doença, se eu não me engano era câncer, e essa doença só começou a retrair depois que eu perdoei um sócio que tinha me roubado. Porque eu vivia com rancor e a amargura daquele homem era muito grande. Mas então eu perdoei ele e a minha vida foi completamente diferente. Você tem que perdoar hoje, querido. Existem coisas que estão endurecendo o seu coração, matando a sua vida e pior, matando a sua eternidade pelas feridas que te causaram. Por isso, querido, hoje a cultura da sua casa tem que deixar de ser uma cultura de briga, como nós falamos nisso, para uma cultura de paz. E uma cultura de julgamento para uma cultura de perdão e de misericórdia. Quantos querem viver isso em nome de Jesus? A segunda coisa aqui, o segundo entendimento para ter uma família de acordo com o projeto de Deus é o seguinte: você tem que conhecer o que Deus fez na sua vida e transmitir esse legado. Quando você pega os versículos 20 ao 23, olha o que está na palavra. Quando teu filho te perguntar no futuro dizendo: que significam esses testemunhos? A pergunta é: por que nós servimos o Senhor? Então você vai responder: éramos servos de Faraó, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Com mão forte significa com muitas maravilhas. E o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó, toda a sua casa. Dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara aos nossos pais. Você tem consciência do que Deus fez pela sua vida? Eu sei que Ele morreu por mim. Você sabe por que Ele morreu por você? Você sabia que esse conselho aparece no Novo Testamento também? Em 1 Pedro, ainda em 1 Pedro também, no capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor: estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da sua esperança. Você sabe responder qual a razão da sua esperança? Por que você serve o Senhor? Sabe? Pois deveríamos. Eu lembro, uma vez a gente estava na célula, um irmão foi dar um testemunho, que ele pegou um Uber. Tem 200 mil testemunhos no Uber, né? Mas ele pegou um Uber e ele começou a pregar para o motorista, falou assim: olha, eu era ladrão, eu era mentiroso, eu era adúltero e Deus mudou a minha vida. Aí sabe o que o Uber respondeu para ele? Eu nunca fui nada disso. Por que Deus mudou? Vai mudar o que na minha vida? Querido, existem pessoas definitivamente que elas acham que porque elas não mataram, não roubaram ou não adulteraram, elas são pessoas santas, então já ganhou o céu. E talvez seja você aqui hoje. Talvez você ache: eu não fiz nada de errado, nunca fiz nada de errado. Eu nasci em berço evangélico.
sempre fui da igreja. Aí posso te fazer uma pergunta? Você já odiou alguém? Porque a palavra diz que o ódio é como homicídio. Já ouviu aquilo ali? Fulano morreu para mim. Matou a pessoa na sua vida. Você odiou e você é um homicida. E espiritualmente você é um homicida. Acho que se fosse eu no banco do carona, eu falava, você nunca odiou ninguém? Você nunca defraudou uma pessoa? Você nunca dormiu com alguém sem a menor vontade de compromisso com ela? Você nunca usou alguém sexualmente? Você nunca defraudou alguém sexualmente? Para achar que você é tão santo assim? Você nunca cometeu idolatria? Nunca se deixou vencer pelos seus pecados? Porque toda vez que você se deixa vencer pelo pecado, você faz do seu ventre, dos seus desejos, das suas vontades, o seu Deus. Você nunca insultou seus pais, você nunca desonrou eles. Você deve ser muito santo mesmo, né? Deve ser muito santo mesmo. Você nunca foi ingrato com Deus. Você nunca cometeu alguma injustiça contra alguém. Eu lembro do testemunho não, esse dia eu estava vendo um vídeo desses no Reels. Aí apareceu um vídeo do jogador Vampeta, campeão 2002, né? Vampeta. E aí o Vampeta disse, olha só o que o Vampeta disse, não é um testemunho crente, mas eu achei aquilo. Ele falou que ele ganhou dinheiro, e aí a mãe dele chegou para ele e falou assim, filho, olha isso, empresta a sua casa, dá uma casa para sua tia. Aí ele falou assim, mãe, dá uma casa para minha tia, eu não tenho como dar uma casa, mas eu posso emprestar a casa aqui, e minha tia e meus sobrinhos moram lá. A tia e o sobrinho foram morar lá. Passou alguns anos, o que a tia e o sobrinho fizeram? Uso capião, pá. Agora, não sei se você não entende linguagem jurídica. Uso capião entrei em algum lugar, tenho a posse do lugar, agora vou ter a propriedade. Você cumpre determinados quesitos legais lá, tempo, alguns anos, pagamento de impostos. Querido, às vezes alguém te injustiçou dessa maneira. Havia uma brecha na lei ali. Opa, tenho direito, vou me aproveitar. Vou falar uma coisa para você, nem tudo que o crente tem direito ele faz não. Porque existem coisas que você tem direito e que são absolutamente imorais. Amanhã se legalizar o aborto aí, opa, tem direito a abortar. É de Deus? Amanhã se legalizar a droga aí, completamente, é quase legalizado já, né? Legalizou, vou fumar, é legalizado. Nem tudo que é legal, às vezes te injustiçaram assim, às vezes te roubaram assim. E você precisa perdoar. Muitas pessoas acreditam que quem tem um testemunho poderoso, assim como esse cara do Uber, é só alguém que cometeu pecados muito graves. Eu lembro, também, quando estava no início da minha conversão, iam uns pregadores na igreja que eu fazia parte, lá em Macaé, e, cara, aquele testemunho do cara me marcou muito, 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 porque era um testemunho assim. O cara era ex-traficante, até aí tudo bem, né? Eu trafiquei, não trafico mais. Aí ele era ex-travesti, falei, pô, traficante, travesti, ele era ex também, Deus, glória a Deus, amém. E ele era ex-defunto. Ele era ex-defunto, querido. Ele morreu e voltou. Eu falei, o cara traficante, Lázaro, né? É de tudo. E as pessoas acham que é só esse testemunho que é poderoso, uma pessoa que cometeu pecados terríveis e graves. Querido, todo testemunho é poderoso. Toda pessoa que se converte tem um testemunho poderoso, porque toda conversão é uma perda irreparável para o inferno, e uma eternidade que é mudada. Às vezes o cara nasceu em berço evangélico, nunca cometeu nada grave, mas algum pecado ele cometeu, alguém ele odiou, alguém ele defraudou, alguém ele usou sexualmente, alguém ele fez alguma coisa, porque ninguém é do mundo ou participa do mundo e não tem pecado e passa do mundo ileso. Todo testemunho é poderoso. A pergunta é, você sabe o que Deus fez na sua vida? Você sabe de onde Ele te tirou? Você sabe o que Ele fez por você? Você sabe qual foi o pecado que Ele perdoou? Ou você é tão santo que você não tinha nenhum pecado a ser perdoado? Ou você nunca fez nada de errado? Ou Jesus morreu por todo mundo, menos por você, porque para você não tinha motivo? Como você vai transmitir alguma coisa para outra geração que a gente serve o Senhor? Você fala, é que me ensinaram assim,
Me ensinaram assim. Você sabe por que eu sirvo o Senhor? Porque eu era um pecador, infeliz, e o Senhor me tirou do lamaçal do pecado. O Senhor transformou meu casamento, o Senhor transformou a minha vida, o Senhor transformou a minha eternidade. Eu era uma pessoa ruim, eu era uma pessoa rancorosa, eu era uma pessoa amargurada, e Ele me transformou em uma pessoa misericordiosa. Agora, se eu não sei isso, querido, se eu não sei o que Deus fez por mim, não tem como eu transmitir alguma coisa para a próxima geração. Quando meu filho me perguntar pai, por que a gente é crente, por que a gente segue o Senhor? Sua avó me ensinou assim. Aí eu passei na igreja, gostei, a música era legal, e a gente está lá até hoje. Não, querido, Deus mudou a sua vida, Deus mudou a sua eternidade, você tem que saber disso. Considerando essas coisas, querido, só conhecendo o Senhor, para você transmitir para a próxima geração aquilo que Deus quer como projeto dele. E diante disso, você tem que optar hoje, se você quer viver o projeto de Deus ou você quer viver o seu projeto de vida. O projeto de Deus para a sua família, e aqui a gente já caminhando para encerrar, é um projeto de paz e de misericórdia, de uma cultura dos mandamentos do Senhor. O projeto de Deus para a sua família é um projeto de conhecimento daquilo que Deus fez por você. E uma vez conhecendo aquilo que Deus fez por você, você pode transmitir para a próxima geração. Observa aqui Israel. O louvor pode ir. Observe aqui Israel, que Deus orienta eles a dizer: quando teu filho te perguntar, Israel, o que você vai responder? Ele vai falar: nós éramos servos no Egito, nós éramos escravos no Egito, e Deus nos tirou daquela terra de escravidão para a terra prometida que Ele jurou aos nossos pais. Deus fez grandes milagres para nos tirar daquele lugar. Eu tenho certeza, querido, que você já passou por muitos milagres na sua vida. Ou você, se você não passou, você já ouviu muitos milagres. Você já ouviu testemunhos de cura. Você já ouviu testemunhos de transformação. Você já ouviu testemunhos de milagres financeiros. Você já viu um monte de coisas. E sabe o que Deus falou para Israel? Que tinha visto muitos milagres. Não esqueçam desses milagres. Não esqueçam do que vocês viveram. Não esqueçam do que vocês viram ou do que vocês passaram. Porque quando vocês entrarem na terra que o Senhor te prometeu, vocês serão tentados a esquecer aquilo que Deus fez na sua vida. Por isso, tenham isso muito bem firmados na sua mente e no seu coração. O que Deus fez por você, querido? Qual foi o pecado que Ele tirou da sua vida? O que Ele mudou na sua vida? Qual foi a transformação que Ele operou na sua vida? Isso tem que estar na ponta da língua. Como está escrito na primeira carta de Pedro: esteja preparado para responder qual a razão da sua esperança. Quando chegarem para você para te afrontar, perguntar: mas por que tu crê em Jesus? Por que tu crê em Deus? Tem que estar na ponta da língua. Eu creio em Deus, porque Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história, Ele mudou a minha eternidade. E quando o seu filho te perguntar isso, quando seu parente te perguntar isso: filho, nós cremos em Deus porque Ele é um Deus transformador. Nós cremos em Jesus porque quando nós estamos no nosso quarto, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, chorando porque nos feriram, Ele vem com o bálsamo dEle. Ele nos ajuda a perdoar, Ele cura as nossas feridas.
E hoje, encerrando essa campanha da família, eu queria fazer um primeiro desafio para você aqui. Queria que você viesse aqui no altar orar pela sua família, pedindo por essas coisas. Eu quero paz na minha casa, eu quero misericórdia, eu quero conhecer o Senhor e deixar um legado para minha família, para os meus filhos.